não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Mas hoje não é possível. Hoje só o que há é o uso da linguagem como instrumento de impregnação de reações mais ou menos automáticas. A linguagem funciona hoje na base do reflexo condicionado. Então, é claro que eu não estou interessado nas ideias políticas do senhor Rodrigo Constantino ou do seu Emir Sader, etc. Eu estou interessado apenas no modo raciocinante deles para estudar um fenômeno social de natureza endêmica. E é só por isso que se pode prestar atenção numa porcaria dessa. E quando às vezes a gente gasta páginas e páginas para desmontar o raciocínio que a pessoa está fazendo, prestem atenção, gente, eu não estou discutindo com eles. Pode parecer isso, e às vezes até para efeito, vamos dizer, de efeito imediato, a coisa pode tomar a forma aparente de uma discussão, mas notem que o conteúdo do que eles dizem jamais me interessa a forma. Por quê? Se nós não recensearmos todo esse conjunto de cacoetes mentais, nós continuaremos vítimas deles. Nós vamos continuar raciocinando exatamente como esse pessoal raciocina, ainda que seja para dizer o contrário do que eles dizem. O fato de que essas mesmas deficiências se observem em pessoas de sinais ideológicos opostos mostra a amplitude do fenômeno. Não é isso? Então, é claro, vamos dizer que eu não vou chegar a escrever a lógica brasiliensis. Por quê? Porque é muita coisa. É como se toda a linguagem de uma época que teria que ser analisada. Isto tem que ser, vamos dizer, um empreendimento coletivo. Todos vocês têm que prestar atenção nisto. Né? E nós temos que fazer com que a próxima geração não seja contaminada por esta coisa. Nós temos que restaurar o uso saudável da linguagem. E este é um empreendimento no qual todos vocês estão envolvidos pelo simples fato de serem alunos deste curso. Então, vamos dizer, hoje mesmo eu coloquei no meu site, vamos dizer, uma resposta, entre aspas, né, a um sujeito que escreveu lá meia dúzia de besteira e que ficava me provocando, dizendo, não, mas você só cita pedaços, você nunca transcreve a coisa inteira. E tal. Eu falei, meu filho, se eu escrever a coisa inteira, vai ficar pior para você, porque daí eu vou ter que analisar linha por linha. E vai ser um negócio sádico. Né? Quer dizer, eu já fui tantas vezes acusado de bater em criança, de abusar de menores de idade, intelectuais. Né? Eu falei, por que você me pede para cometer esse crime novamente? Logo contra você. Né? Mas já que você quer, você insiste, eu vou fazer isso. Então, lá pelas tantas, ele usava um argumento assim, como, quer dizer, justamente por o caso se referir a um assunto sem importância nenhuma, uma coisa mínima, eu fiz questão de explorá-lo. Por quê? Quanto mais
simples o conjunto de fatos envolvidos, mais fácil é de você mostrar o esquema argumentativo, o esquema mental por trás. Tá certo? Ao passo que se tratar de um assunto mais complexo, a análise da linguagem pode se confundir com a análise das ideias subentendidas. Tá certo? Neste caso, não. Então havia um sujeito aí que disse que quando eu morava em Curitiba, eu morava de favor na casa de um amigo. Eu falei, bom, não teria vergonha nenhuma de morar de favor na casa de um amigo, mas não aconteceu isso, né? Então, eu disse, não, ao contrário, eu aluguei esta casa, tem lá um contrato na imobiliária e tal. Né? Daí o sujeito voltou a insistir, não, que isso aí quem me disse foi os editores do Mídia Sem Máscara. Eu falei, bom, os editores do Mídia Sem Máscara, o Paulo Diniz Zamboni e Eduardo Wolff, então eu vou escrever para eles, né? Escrevi, vocês disseram tal coisa para o fulano, né? Eles, não, claro que não, jamais diria uma coisa dessa, não diria nada para esse imbecil, esse cara aí não merece confiança, esse é um louco, tarado. Né? Então eu publiquei, né, as respostas deles, falaram, está aqui, ó. Quer dizer, as testemunhas que você convocou dizem o contrário do que você quis. Daí apareceu um terceiro, né, dizendo que é o seguinte, não, o Olavo só publica o que lhe convém. Né? Se os dois editores do Mídia Sem Máscara direto tivessem dito o contrário, não, de fato, nós dissemos, contamos isso para o fulano, né? Ele não publicaria. Então eu falei, bom, isso é uma coisa incrível, porque eu estou dizendo o que as testemunhas convocadas pelo acusador disseram. Eles convocam como testemunha de acusação, elas vêm e desmentem a acusação. Né? E o sujeito diz, não, mas se eles confirmassem a acusação, o Olavo não publicaria. Bom, é uma hipótese, é possível que até fizesse isso, mas nós não sabemos, né? Mas como é que você pode alegar uma hipótese contra um fato? Eu digo, e tem um. Então, alegar hipóteses contra fatos é uma coisa assim que no Brasil se tornou endêmico e obrigatório. Então, por exemplo, em toda a discussão que houve sobre o Foro de São Paulo, isso acontecia, mas a toda hora. Né? Quer dizer, interpretações, né, do tipo, mas você acha que esses comunistas vão fazer tal qual coisa? Mas eu não acho, eu estou dizendo que eles fizeram. Isso não é uma conjetura que eu estou fazendo sobre o futuro, é um fato do passado. Né? Como é que você pode tentar impugnar um fato do passado com uma conjetura a respeito do futuro? Então, o número de pessoas que usou isso aí como se fosse o argumento mais normal do mundo, né, foi muito grande. E aqui, no caso também, quer dizer, o sujeito acha que, né, os testemunhos que eu publiquei não valem, porque se eles fossem diferentes eu não publicaria. Mas o que quer dizer isso? Né? Quer dizer, o que o sujeito está fazendo realmente? Ele está dizendo que o errado não é você acusar sem provas, é você defender-se com provas. E a prova de que a coisa é errada é que, se eu não tivesse as provas, eu não as mostraria. É claro que é psicótico, só que isto é um tipo de coisa que se disseminou no Brasil de uma maneira impressionante. E as pessoas acham que isso é normal. Agora, pensa assim, quantas vezes você não usou argumentos desse tipo? A tendência, a tentação de usá-los é muito grande. Por quê? Se você quer vencer uma discussão, a própria raiva que você tem do adversário te sugere esquemas argumentativos na mesma hora, com uma rapidez, um automatismo incrível. A primeira tendência é sempre inverter. Usar a mesma frase para dizer o contrário. Né? Então, nesta base, vamos dizer, as pessoas não apenas se deseducam, mas elas estão usando estruturas lógicas como instrumentos de defesa contra a consciência que elas poderiam ter do que elas mesmas estão fazendo. Quer dizer, se
A outra coisa que aconteceu no mesmo debate, o sujeito me acusou de 1001 coisas, né? E daí, como eu dei um exemplo de um outro que tinha me acusado das mesmas coisas e que, uma vez demonstrado que ele estava errado, me pediu desculpas, o outro já chegou à conclusão que eu estou exigindo desculpas dele, querendo que ele se ajoelhe dentro de mim e, portanto, me acusando de ser um inquisidor. Eu digo, mas o que está fazendo a acusação? É você? Como é que o inquisidor sou eu? Porque você imagina que eu estou querendo forçar você a um pedido de desculpas. Quer dizer, eu não pedi que ninguém me pedisse desculpas, o outro pediu porque quis. Aliás, eu não esperava que ele fizesse isso. Então, como é que você pode supor que eu estou querendo uma genuflexão da sua parte? É uma suposição. Mas essa suposição, para o sujeito, tem, vamos dizer, uma credibilidade imediata. Quando você não gosta de uma pessoa, o que quer que você pense contra ela, lhe parece real naquele momento. Então você pega a lista de todos os palavrões que existem no idioma, cada um deles corresponde a uma conduta maligna, né? E você, não querendo usar os palavrões, você acusará o sujeito de todas aquelas condutas malignas. E se não chegará a acusar verbalmente, pelo menos na sua cabeça, você está acreditando em tudo aquilo. Né? Então, isto não acontece só em discussões de internet, gente. Se você pegar aí o que você pode ler, digamos, em artigos da Folha de São Paulo, às vezes até artigos de autores estrangeiros, porque ele seleciona os autores estrangeiros precisamente por ser aqueles que fazem o mesmo que eles fazem. Por exemplo, outro dia me mandaram um artigo do Robert Kurtz, de 1997. Robert Kurtz é um sujeito que se dedica, ele faz um esforço monumental para demonstrar que o descrédito do marxismo é um argumento em favor do socialismo. Quer dizer, ele já é socialista pós-marxista. Então, eu vi um artigo que ele tentava dizer o seguinte, que a origem do capitalismo moderno vem com a indústria bélica. Quando se formaram os estados modernos, então precisava armas de melhor qualidade, né, que as pessoas comuns não pudessem ter acesso, sobretudo as armas de fogo. E foi isso que criou o capitalismo. Eu digo um momento, mas a economia que fundamentou isso aí não era a economia capitalista, era a economia mercantilista, centrada no Estado. Né? Ou, se o Estado quer justamente criar armas de fogo que sejam mais complicadas e mais difíceis de manejar e que a população em geral não possa ter acesso e que só os especialistas possam ter acesso, então é evidente que se trata de um monopólio estatal dessas armas. Então, o sujeito estava confundindo a origem do Estado moderno com a origem do capitalismo. O capitalismo é muito anterior a isso. Né? Mas se é para descer o cacete, o capitalismo vale a pena tudo. E naquele artigo você via que o Robert Kurtz ele estava persuadido daquilo, naquele momento. Talvez no dia seguinte ele mudasse de ideia, mas naquele momento, né, parecia uma boa ideia. Então, por que você acha que a Folha de São Paulo gosta tanto do Robert Kurtz? Porque ele pensa como um articulista da Folha de São Paulo. Então, o material estrangeiro que se publica no Brasil é aquele que corresponde à forma mentes do jornalismo brasileiro. E a coisa é muito bem selecionada, quer dizer, você não tem nas traduções que saem, você não tem uma visão geral do debate americano. Não, você só tem aqueles pontos que coincidem com a forma mentes brasileira, de modo que até o material estrangeiro serve para isolar o Brasil um pouco mais. Você pode ter certeza que um artigo como esse do Robert Kurtz, aqui nos Estados Unidos, teve 50 respostas imediatamente. As mais diversas. Tá certo? No Brasil nada tem resposta. E quando tem, é mais ou menos no mesmo nível. Então, também graças a esta disseminação do gramscismo, então se tornou normal no Brasil acreditar que todo mundo que opina sobre alguma coisa é um agente de uma força política. Então, olha, espera um pouquinho. Nos anos 50, 60, os grandes intelectuais que tinham, podiam até acidentalmente favorecer uma outra força política.
Por exemplo, o Graciliano Ramos era um militante do Partido Comunista. Mas tudo o que ele escreveu porque achou que era certo escrever. E não porque aquilo ia ajudar o Partido Comunista. E se fosse para atrapalhar o Partido Comunista, ele escreveria do mesmo modo. Ele mesmo, dentro do partido, tomou ali várias atitudes contra os dirigentes, né? E teve vários problemas por causa disso. O Paulo Mercadante, que era o maior amigo dele, contou todos os detalhes. E tudo isso foi usado, o material do Paulo foi todo usado na biografia do Graciliano Ramos pelo Denis, agora esqueci o nome do sobrenome. Denis não sei o que escreveu a biografia do Graciliano Ramos. Era tudo coisa do arquivo do Paulo Mercadante. Então, ou seja, a atividade de alta cultura era uma coisa e militância política era outra. E as atividades militantes tinham de se submeter às regras da alta cultura caso quisesse utilizá-la para alguma coisa. Quando falhavam com essas regras, o que acontecia? A unanimidade dos intelectuais de primeiro plano rejeitavam aquilo como uma baixaria que não era admissível. Hoje são justamente essas baixarias que se transformaram na regra. Então, se você continua falando na clave em que falavam aqueles intelectuais dos anos 50 e 60, as pessoas vão interpretar você exatamente como um agente político, como eles mesmos. E se não tem nenhuma organização por trás de você, eles inventam. Quantas pessoas não disseram que eu sou um agente do Opus Dei? Né? Mais tarde eu tive até um arranca-rabo com o Opus Dei. Que daí então achou que eu sou agente de uma outra coisa. Tá certo? Então, quer dizer, vamos dizer, a atividade intelectual normal, que é realmente uma iniciativa puramente individual, as pessoas não são capazes de conceber mais o que é. Quando eu digo para vocês que é importante vocês fazerem um voto de castidade voto de abstinência em matéria de opiniões, é porque vocês entrarem neste tipo de discussão só pode viciar vocês. Note bem, este material que o pessoal põe em circulação na internet não é para ser discutido. Você não pode discutir uma coisa dessa, você só pode analisá-la como fenômeno sociológico. Se você sente o impulso de discutir aquelas coisas, você já entrou no canal errado. Nunca se pode discutir. Você tem ideias que tem opiniões que são discutíveis e outras que são indiscutíveis. Essas todas que eu estou falando são indiscutíveis. Você não pode discutir as opiniões do Dr. Mercier porque elas não são opiniões. Elas são um mero impressionismo verbal. Então, quando você vai descascar para ver, deixa eu ver qual é a ideia que está por trás. O negócio que paralisou. Será que a transmissão continua normal no outro? Então, se você deseja discutir ou refutar essas coisas, você já está falando a clave errada. As coisas só podem realmente ser analisadas como fenômeno sociológico, tá certo? Ou fenômeno psicopatológico. É claro que, quando o interessado, o autor da coisa, ler o que você está escrevendo, ele vai achar que você está discutindo com ele e refutando. Ele não vai entender em que clave você está falando. E muitas vezes, observadores ou terceiros também vão interpretar assim. É por isso que muitas vezes pessoas até bem intencionadas reclamam: você fica discutindo com pessoas que não merecem atenção. Eu falei: mas como não merece atenção? Esse é o mostruário do fenômeno que eu estou querendo estudar. Como eles merecem toda a atenção do mundo. Não a atenção de uma discussão, mas a atenção de uma análise, sim. E mais ainda,
digo a vocês que a análise deste fenômeno é a coisa mais importante que se pode fazer no momento. Pessoal, não, mas você fica discutindo com o Rodrigo Constantino, com o Anselmo Reiders, com o Jânio Cristal. Eu não estou discutindo com eles, gente. Eu não conseguiria discutir se eu quisesse. Eu estou apenas analisando esses camaradas como sintomas de uma situação. E não consigo entender que outra coisa, sociologicamente, poderia ser mais importante no Brasil de hoje. Por quê? Porque este sistema, novo sistema de argumentação, novo sistema de persuasão que está funcionando no Brasil, é a malha, tá certo, de impedimentos a que a inteligência das pessoas se desenvolva. Então, como é que eu poderia tentar ajudar as pessoas a ficar mais inteligentes, a compreender a realidade, se eu primeiro desmantelar esta malha, tá certo? Nó por nó. Então, estas análises, elas são obrigatórias. Desde que, é claro que eu também, esse é um assunto desagradável, claro, você ficar mexendo nessas coisas é desagradável, dá um trabalho. Por quê? Porque a característica, vamos dizer, desta tipo de mentalidade doente, ela vê as coisas sempre muito compactamente, né? Por impressões subjetivas onde se aglomeram vários maus sentimentos ali, tudo embrulhado. E quando o sujeito expressa isso numa forma que parece a ele ser uma afirmação lógica, na verdade não tem lógica nenhuma, né? E se trata, não como no caso desse que eu citei aí, do acusado e acusador, né? Não é uma ideia, não é uma convicção que ele tem, é um mau sentimento que está sendo expresso, um mau sentimento absurdo, que se o cara percebesse que ele tem esse mau sentimento, ele mesmo se sentiria envergonhado disso, e nunca diria isso em voz alta, mas no momento ele conseguiu uma camuflagem lógica para aquilo. Então, para você demonstrar o que se passou, você tem um bocado de trabalho. Assim como para você analisar, vamos dizer, durante uma análise psicoanalítica, né? Então, uma linha da narrativa de um sonho pode demandar várias páginas de análise, para até você desmontar todos os elementos que estão ali subentendidos. Então, é claro que essas coisas são bastante trabalhosas, e existe uma técnica para fazer isso. A técnica é a técnica dialética tradicional, quer dizer, você vai buscar, vamos dizer, as premissas implícitas no que o sujeito está falando. Se fosse, vamos dizer, se o indivíduo explicitasse as suas premissas, ele desistiria delas imediatamente. Tá certo? Então, por isso mesmo, o indivíduo cria uma premissa absurda, em seguida a esquece e raciocina com base nela. Então, isso quer dizer que este tipo de raciocínio tem a estrutura de uma neurose, como diria o meu amigo Juan Alfredo César Miller. É a mentira que você já esqueceu, mas em cima da qual você continua raciocinando e tirando conclusões. A mentira esquecida serve como premissa. Tá certo? Então, a análise dialética desses escritos ou dessas afirmações permite descobrir qual é a premissa oculta que está ali. Ou seja, se o sujeito disse tal coisa, para ele dizer tal coisa, ele tem que acreditar em tal outra que funciona como premissa ou base de prova daquilo. E quando você, vamos dizer, explicita essas premissas implícitas, é que você vê a gravidade do fenômeno. Que é um fenômeno realmente de psicopatologia. E é isto que eu tento fazer com esses textos que eu analiso. Puxar ali as premissas implícitas e demonstrar que essas premissas não estão só na cabeça do seu fulano. Elas se disseminaram pela sociedade. E, justamente porque são premissas implícitas, elas têm, como diria Antônio Gramsci, a autoridade onipresente e invisível de um mandamento divino, de um imperativo categórico. É justamente essa autoridade invisível, nós temos que dar visibilidade a ela para poder estourar a autoridade. Tá vendo? Mostrar, olha, a premissa disto, a premissa fundante disto aqui é uma absurdidade, é uma loucura,
Então significa que ela não tem poder fundante nenhum. E o que quer que você deduza dela é besteira. Eu não nego que, embora isso seja uma ocupação que pode ser tediosa, porque requer muita atenção, às vezes se torna muito interessante. Interessante no sentido clínico da coisa, né? Que é, por sua vez, até um pouco perverso. Né? Eu não sei se eu contei para vocês a história de um congresso de dermatologia que eu fui, que tem um professor nordeste que trouxe lá, né, um monte de pacientes dele e botava cada um assim numa baia para os médicos examinarem. Então lá uns caras com pênfigo foliáceo, outro com lepra, com não sei o quê. Um negócio horrível, horrível, né? E daí um médico olhou tudo aquilo e daí subiu ao palco entusiasmado, que queríamos cumprimentar aqui o professor fulano pelo seu maravilhoso museu patológico, né? E o cara estava entusiasmado com aquilo. Entendeu? Às vezes eu também fico entusiasmado com essas patologias. Pelo número delas. Pelo número e pela onipresença delas no debate público do Brasil. Eu digo, olha, ainda que seja uma coisa extremamente trabalhosa e tediosa, nós temos que analisar as coisas uma por uma. Mas, infelizmente não dá tempo de analisar tudo. Então, mas a atenção permanente a essas coisas faz parte do estudo que vocês estão empenhados aqui. E para fazer isso é preciso que durante um tempo você se abstenha de participar das discussões. Você tem que adquirir uma distância tamanha em relação ao que essas pessoas estão falando, que daí você possa analisá-las, vamos dizer, com a isenção de um sujeito que examina um cocô num laboratório de análises clínicas. Né? Agora, é claro que por maior que seja a sua isenção, a hora que você disser que o cocô é cocô, as pessoas vão dizer que você está insultando. Né? E vão achar que você está participando daquele debate, entre aspas, com a mesma paixão, tá certo? Das outras pessoas envolvidas. Ou seja, o que você fizer vai ser confundido de qualquer maneira. Você precisa ver que a incompreensão, hoje em dia, é quase inevitável, a não ser que nós consigamos criar, para uma outra geração, um público um pouco mais apto. Que significa também um público um pouco mais letrado. No entanto, é claro que mesmo pessoas bastante letradas caem nisso. E caem por quê? Vamos supor, eu encontro muitos tipos desses na internet. Né? Rapazes novinhos, né, que leram um montão de coisa, sobretudo autores estrangeiros. Fulano, discutem aquelas últimas novidades da literatura universal, e citam autores, etc. Mas quando você vai ver, por trás de toda essa cultura aparente, existe a mesma imbecilidade, a mesma incapacidade de perceber o que estão falando. Por que isso acontece? É simples. Porque eles perderam o fio da meada da história do próprio meio cultural e mental no qual eles estão envolvidos. Se você foi educado dentro dessa linguagem, e ela é a única que existe hoje, e aí você começa a dizer, não, agora aqui eu vou ler o fulano, vou ler os grandes autores contemporâneos. Então, você vai se atrapalhar, você vai criar instrumentos tão requintados de dizer besteira, que você vai se tornar muito difícil de você analisar. Muitas vezes tem um rapaz, por exemplo, que entra em escola de filosofia e estão lá lendo o Kant, né? Leram o Willard Quine, leram todos os autores que tem. E eles levantam umas discussões, digam, mas vocês estão usando um instrumental filosófico em cima de uma base perceptiva realmente imbecil. Mas vocês não sabem que é imbecil. Veja, a língua na qual você fala é o grande instrumento de percepção que você tem. Mas aquilo que não está no seu idioma usual, você só percebe se for um gênio. Somente um gênio percebe coisas que eles não têm palavras para expressar. E daí ele vai, presta atenção de novo, até achar as palavras. Para a maioria das pessoas, incluindo os próprios gênios, os gênios no que
em tudo aquilo no qual eles não são geniais. Você depende do estado da língua, depende do estado do idioma. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler os autores brasileiros da época em que havia autores brasileiros. E vocês têm que acompanhar a transformação do idioma para ver qual é o capítulo da história no qual vocês entraram. Porque a língua na qual você é educado, recebe educação, e a educação não é só na escola, a educação vem pela TV, pelo debate público, etc, etc, sempre lhe parece a língua normal e geral. E se ela estiver completamente estragada, você vai ser estragado junto. A não ser que você restaure a língua ao estado normal. Mas para isso você precisa perceber. Então, desistam, tá certo, de adquirir alta cultura se vocês não restaurarem a capacidade normal do idioma. Isso só tem um jeito. Você reconhecer que você não nasceu no vazio, mas nasceu dentro de uma situação histórico-social específica, definida por certas constantes, e que essa situação social específica, é a de uma degradação linguística e mental fora do comum. Então, dá mais um cafezinho. Uma coisa que eu recomendo muito a vocês: vocês têm que ler os melhores autores do período histórico imediatamente anterior. E tem que aprender a escrever como eles. Por quê? Porque a linguagem deles ainda é compreensível. Ela só é desconhecida. Então, eu, por exemplo, quando comecei a escrever artigos de jornal, eu tive que dar tratos à bola para achar uma linguagem apropriada. Por quê? Porque eu tinha aprendido a escrever com os escritores que eram, que estavam em voga no momento em que eu acordei para essas coisas, quando eu tinha, digamos, 15, 16 anos, e comecei a me interessar pela cultura superior. Então, quem estava escrevendo em português naquele momento era exatamente essa geração que eu mencionei. Era o Álvaro Lins, era o Otto Maria Carpo. E note bem, eu estou me referindo sobretudo a autores que não são de ficção. Vamos dizer, para o debate público, a linguagem dos romances e poemas é de pouquíssima utilidade. Você precisa ver o debate de como se expressavam ideias. Não é isso? Então, foi com esses camaradas que eu aprendi a escrever. Tá certo? Porém, eu via que os esquemas verbais deles ainda eram compreensíveis. Mas em vários pontos eles podiam criar equívocos. Porque as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Então eu tive que fazer uma série de adaptações. Pegar inúmeros termos da língua dos gíria dos jovens, tá certo? Misturar com aquilo de algum modo. Eu acho que encontrei a fórmula. Porém, encontrei não no sentido de que vou ser universalmente compreendido, mas no sentido de que as confusões que as pessoas criam em torno daquilo já estão previstas no próprio texto. Quer dizer, antecipadamente, o texto já tem, vamos dizer, a vacina para todas as confusões que se possam fazer em torno. Então, no caso de aparecer as confusões, elas vão aparecer necessariamente, sempre será possível trazer o fulano de volta para os pontos que ele perdeu no texto. Perdeu ou deformou completamente, no texto. Então tudo que eu escrevo é mais ou menos calculado para isto. Pessoas que são minhas alunas há bastante tempo já perceberam esta coisa. Por exemplo, um artigo de jornal, ele tem uma série de ramificações em tudo mais que eu escrevi, ensinei, etc, etc. Mas o leitor que está chegando agora não pode saber disso. E no Brasil, a atitude normal do leitor de hoje é achar que o sujeito só sabe aquilo que ele escreveu naquele ponto. Ele não procura, assim, por exemplo, as premissas ocultas.
premissas não declaradas. Quer dizer, para o sujeito dizer isso, ele precisaria saber disso, daquilo. Eles simplesmente não sabem fazer. Quando, umas aulas atrás, eu dei aquele exercício da leitura lenta, quer dizer, de você deixar que o texto impregnasse a sua imaginação e provocasse 1001 evocações, é porque este é o começo da investigação das premissas ocultas. Se você não tem esse trabalho imaginário, você não vai se lembrar de procurar outras camadas de significado mais profundas que possam estar embutidas no texto. Eu vejo que frequentemente, hoje em dia, nem mesmo as alusões são compreendidas. Por exemplo, quando você escreve uma frase usando uma estrutura que é clássica no idioma, porque foi consagrada num poema, às vezes as pessoas simplesmente não pegam que é uma alusão. Eu lembro, por exemplo, no prefácio do Imbecil Coletivo, eu usei o termo rude e tosca escritura, né? Que é um termo tirado do clássico do Fernão Mendes Pinto, A Peregrinação, que é um grande livro da língua portuguesa. E eu lembro que naquele parágrafo eu coloquei ali 4 ou 5 alusões desse tipo. Né? Normalmente, um público letrado as reconhece imediatamente. Eu digo, mas epa, quantas pessoas da nossa geração leram Fernão Mendes Pinto? Ninguém mais. Ora, nos anos 50, qualquer escritor que publicasse, digamos, um artigo num suplemento cultural, ele sabia que ele tinha um público que tinha lido mais ou menos as mesmas coisas que ele leu. E que, por exemplo, estas evocações seriam obrigatórias. Absolutamente obrigatórias. Então você podia contar, vamos dizer, com uma plateia, com um auditório, que sabia ler essas coisas. Porque, vamos dizer, uma alusão, ela sempre tem duas camadas de sentido. Você tem o sentido imediato, que é aquele ao qual você está se referindo, e você tem a impregnação pelo sentido antigo, tal como a coisa foi colocada no clássico. Então, o que você quer? Você está fazendo uma síntese de 2 camadas de sentido. E pegar esta dupla camada exatamente a compreender o texto. Tá certo? Como? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.